Olá, seja bem-vindo a mais uma das nossas aulas, dando continuidade ao Plano Nacional de Educação. Nós vimos até aqui o escopo da lei, vimos também como que é tratado a meta 1, 2 e 3 e 4, e hoje seguiremos a partir da meta 5. A todos eu desejo bons estudos e bora para a aula. Meta 5 vai tratar da alfabetização das crianças, e ela vai dizer que alfabetizar todas as crianças no máximo até o final do terceiro ano do ensino fundamental. Uma dica para memorizar essa questão de em qual período deve ser encerrado o prazo máximo para a alfabetização das crianças é que PNE, tratando da lei PNE, nós temos três letras: Plano Nacional de Educação, PNE. Nesse caso, é só você lembrar que, assim como três letras, também é até o terceiro ano do ensino fundamental o prazo máximo para a conclusão da alfabetização das nossas crianças. Se você vai para as DCNs, também DCN tem três letras, Diretrizes Curriculares Nacionais, DCN. Lá também o prazo é até o terceiro ano do ensino fundamental, como prazo máximo para a alfabetização das nossas crianças. Já na Base Nacional Comum Curricular, é só você lembrar que BNCC possui duas letras iguais na sua abreviação. C duas vezes. Portanto, até o segundo ano do ensino fundamental. Então, a dica que eu te dou é, se estamos tratando do documento normativo Base Nacional Comum Curricular, você deve lembrar que é até o segundo ano. Se estamos tratando de PNE e de DCN, por ter três letras cada um, é até o terceiro ano do ensino fundamental, o prazo máximo para a conclusão. E aqui nós acabamos de ver a meta 5 do Plano Nacional de Educação. Vamos para a meta 6. E ela vai dizer oferecer, né? Ela vai tratar da educação integral. E a tratativa é oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. Falou de educação integral, devemos lembrar que a ideia é ofertar, e o verbo ofertar deve ser sempre associado à ideia de 50% das escolas da educação básica. Meta 7, qualidade da educação. Essa qualidade da educação nós já vimos, eu tratei para vocês, inclusive, eu trouxe esse gráfico que ele ilustra melhor essa ideia da divisão da meta 7, mas, como eu disse, eu não desprenderia o meu tempo em estudar a meta 7. Veja a complexidade do gráfico. Você tem que lembrar e memorizar todas essas porcentagens nos referidos anos. E eu pesquisei muitas questões. A meta 7 não foi cobrada. Professor, o senhor está garantindo que então não vai ser cobrado nesse meu concurso? Não, não estou garantindo isso. Estou dizendo que memorizar a meta 7 é uma tarefa que vai desprender muito esforço para alguma coisa que talvez pode não ser cobrada, como até aqui não foi. Não cai a meta 7. Para ser sincero para vocês, as metas elas não são cobradas assim em sua integridade. Uma ou outra meta acaba sendo cobrada, como por exemplo é a meta da alfabetização das crianças, a meta 5. Agora a meta 7 é uma meta mais complexa. Não é muito comum o examinador cobrar ela de você. Mas eu trouxe todos os dados. Se você acha importante, e eu te digo que talvez você tenha razão, o ideal é fazer um mapa mental e você procurar um meio de memorizar. Como que facilitaria? Observe como está no quadro. Meta 7. Se você pegar o ano de 2015 para o ano de 2017, nós temos 2 anos. Quando você vai fazendo essas associações, vai facilitando você memorizar a porcentagem. Mas, como eu te disse, é um esforço muito grande para uma questão que até o momento não foi cobrada. Espero que não seja na sua prova também, porque realmente desprende muita dedicação para poder memorizá-la. A forma melhor de memorizar é fazer um mapa mental como esse que está exposto agora na sua tela, que eu já providenciei para você para facilitar a sua memorização. É disso que vai tratar a meta 7. E vamos agora para a meta de número 8. Eu deixei um pouco aí na tela para você ter tempo de tirar um print e coisa do tipo. Ela vai tratar da escolaridade média. E ela vai dizer o seguinte: elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos
de modo a alcançar no mínimo 12 anos de estudo no último ano de vigência deste plano, para as populações do campo, da região de menor escolaridade do país e dos 25% mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estudos e Estatística, Geografia e Estatística, que é o IBGE. Essa é a meta 8. Meta 9, a alfabetização e erradicação do analfabetismo absoluto. A meta 9 vai tratar da erradicação absoluta do analfabetismo, a erradicação total, melhor dizendo, do analfabetismo absoluto. Essa é a ideia da meta 9, que é elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais, ou seja, visando aquele grupo dos quais, em sua grande maioria, ou boa parte, não concluir os estudos na idade adequada. Então, a ideia é alfabetizar essa população. Então, a ideia é de mais de 93,5% até 2015 e até o final da vigência deste plano, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional. Meta 10. A EJA, Educação de Jovens e Adultos Integradas à Educação Profissional. Isso é o que vai tratar a meta 10. Oferecer no mínimo 25% das matrículas da educação de jovens e adultos nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada da educação profissional. A ideia na EJA é vinculá-la ao mundo do trabalho. Por isso, essa ideia de oferecer pelo menos 25% das matrículas da educação de jovens e adultos nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada de educação profissional. Vai alinhar essa condição da educação profissional à modalidade EJA, já que a EJA é uma modalidade das 8 que nós temos na educação básica. Seguindo, 11, educação profissional. Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta. Pelo menos 50% da expansão do segmento educacional público. Essa é a ideia da meta 11. Meta 12, educação superior. A meta 12 vai tratar da educação superior. Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população entre 18 e 24 anos. Assegurada a qualidade da oferta e expansão para pelo menos 40% das novas matrículas no segmento público. Meta 13, titulação de professores da educação superior, elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores no corpo docente, em efetivo exercício do conjunto do sistema da educação superior, para 75%, sendo no total, no mínimo, 33% dos doutores. Essa é a meta que visa capacitar o corpo docente. Meta 13, capacitação do corpo docente. Meta 14, pós-graduação, elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação estricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores. Essa é a meta 14. Meta 15, formação de professores. Garantir em regime de colaboração entre quem? Quem é que participa no regime de colaboração? Sempre os mesmos entes. A União, os estados, o Distrito Federal e o município. No prazo de 1 ano de vigência deste Plano Nacional de Educação. A Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação, que tratam os incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 61 da Lei 9394. Que lei que é essa? Lei de Diretriz e Base da Educação. Lei 9394. Assegurados que todos os professores e professoras da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento que atuam. Meta 16, formação continuada e pós-graduação dos professores. Formar em nível de pós-graduação 50% dos professores da educação básica até o último ano de vigência deste plano e garantir todos os profissionais da educação básica a formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualização do sistema de ensino. Essa é a meta 16. Temos ainda mais 4 metas. Lembrando, são 10 diretrizes, 20 metas e 265 estratégias. Eram 264. Dia 19 de julho de 2023, tivemos o acréscimo da
e agora passou a termos 265 estratégias. Valorização do professor é a meta 17. Valorização dos profissionais do magistério, das redes públicas de educação básica, na forma de equiparar seu rendimento médio ao dos demais profissionais da escolaridade equivalente até o final do 6º ano de vigência deste plano. Eu quero chamar a atenção da meta 17 para que vocês se concentrem, porque sempre a gente enfatiza que valorização está atrelado à ideia da valorização do profissional da educação. Porém, a meta 17 é a valorização, a meta 17 é a valorização não só do profissional da educação, mas também da valorização dos professores. Eu volto a chamar a atenção de vocês. Sempre nós enfatizamos valorização dos profissionais da educação. A meta 17, ela vai especificar qual profissional da educação será valorizado. E ela vai trazer isso para quem? Vai trazer para o magistério, para o corpo docente, para os professores. Valorizar os profissionais do magistério, valorizar os professores das redes públicas e da educação básica, de forma a equiparar o seu rendimento média salarial dos professores, equiparada a quem? A todos os demais profissionais com escolaridade equivalente. Então, se nós pegamos alguém que tem nível de licenciatura em uma outra carreira, nível de graduação, nível de pós-graduação, nível de mestrado, nível de doutorado e de pós-doutorado, a meta 17 vai dizer que é necessário que o Plano Nacional vise equiparar o salário dos professores a esses profissionais das outras carreiras. É claro que essa meta 17 é mais uma das que não foram atingidas. A classe dos professores ainda não tem o seu salário equiparado a muitas outras classes de forma média, mesmo de média, tirando por média de outras carreiras. Infelizmente, mais uma das metas do Plano Nacional, que provavelmente será revista e, de novo, nós iremos tê-la aí na vigência que vai de 2015 até 2025, já que 2025 até 2035, já que o anterior termina agora em 2024. Estamos encerrando o nosso Plano Nacional, vivendo nesse exato momento, ou seja, o primeiro semestre do ano de 2024, conforme o próprio Plano Nacional de Educação vai nos informar, a possibilidade, nesse instante, de estar havendo a tramitação entre o Poder Executivo e o Congresso para a aprovação do novo Plano Nacional de Educação, que também terá vigência decenal, porque é o que está descrito na própria lei. O que muda, professor? Muda a readaptação, readequação, revisão de todas as metas que não foram atingidas de 2014 a 2024, jogando para o próximo decênio as estratégias, as metas e, claro, conservando as diretrizes que ora o plano tem. Eu expliquei isso na primeira aula. As diretrizes é o caminho que você deve seguir para atingir metas e as estratégias é como você vai fazer para atingir essas metas. Por isso que tem tantas estratégias, são 265. A última acrescentada agora dia 19 de julho de 2023. Meta 18, faltando agora mais essas últimas 3 metas. Assegurar no prazo de 2 anos a assistência de plano de carreira aos profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino, para o plano da carreira dos profissionais de educação básica pública. Tomar como referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal nos termos do inciso 8º do artigo 206 da Constituição Federal. Então, com base no artigo 206 da Constituição Federal, lá no inciso 8º do artigo 206 da CF, vai ser feita uma equiparação do salário, e aqui sim, na meta 18, nós estamos falando de todos os profissionais da educação. Observe, meta 17, valorização do professor. Aqui na meta 18, nós temos a ideia dos profissionais da educação básica. Meta 19, gestão democrática. De novo, a ideia da gestão democrática na meta 19, assegurar as condições no prazo de 2 anos para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de méritos e desempenho e a consulta pública à comunidade escolar no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico tanto da União quanto também para os estados, Distrito Federal e município. Essa é a meta 19, a gestão democrática da educação pública. E, por fim, meta 20, financiamento da educação
que é a ideia de ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% do produto interno bruto do país no 5º ano de vigência desta lei. Então, até o 5º ano, ou seja, começou em 2014 até 2019. No 5º ano dessa lei, deveria, então, ter a ampliação do investimento público da educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% do PIB do país no 5º ano de vigência e, no mínimo, o equivalente de 10% do PIB ao final do decênio. Professor, como eu vejo, como eu sei se essas metas foram ou não atingidas? É bem simples. Basta você acessar o site do FUNEP e lá você consegue acompanhar todas as informações de quais e quantas metas foram atingidas. Continuando, vamos para agora as nossas questões de prova. Questão número 1. As opções a seguir apresentam instituições e organismos que atuam como instâncias de monitoramento e avaliação periódica da execução e do cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação. À exceção de uma, já ensinei vocês. Toda vez que você estiver se deparando com uma questão de prova que pergunte a exceção, você deve escrever no alto da sua assertiva errada. O examinador está querendo a questão errada. Professor, isso é bobo, não precisa disso. Na hora da sua prova, você vai ver o quanto isso faz falta. Quem aqui já marcou uma questão certa como errada na prova, sabe o quanto que isso é penoso, é doloroso. Por distração, porque está na correria, porque está com a concentração muito grande, talvez em pensar que falta pouco tempo para redigir o texto da redação dissertativa argumentativa, e tudo isso leva tempo. Então é hora de você fazer o que você sabe fazer e necessita fazer para não errar a questão de prova. A exceção de uma, ele quer a errada. Letra A, Ministério Público. Letra B, Ministério da Educação. Letra C, Fórum Nacional de Educação. Letra D, Conselho Nacional de Educação. Letra E, Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Observe, ele quer errada de qual é a instituição que não tem a ideia de atuar nas instâncias de monitoramento para avaliação periódica e execução do ensino. Então, preste bastante atenção. O que ele está buscando aqui com essa questão de número 1 é aquilo que está errado. E nós temos aqui na letra A o responsável, o ente responsável, que não faz parte desse grupo que vai compor esse monitoramento para essa avaliação periódica. Professor, todos os demais fazem parte? Sim. O Ministério da Educação, nós vimos em sala de aula, lá na primeira aula, já que essa aqui é a parte 3, que ele é uma dessas instituições responsáveis. Vimos ainda que o FNE, o Fórum Nacional de Educação, também compõe essas instâncias. Vimos que o Conselho Nacional de Educação é a terceira que compõe essas instâncias. E, por fim, vimos que a 4 é a Câmara de Educação dos Deputados. Essa comissão faz também parte das instâncias responsáveis por esse monitoramento. Então, portanto, o gabarito da questão 1 é a letra A. Ministério Público é a nossa exceção. Questão 2. Pergunta-se o seguinte na questão 2. Sobre o atual Plano Nacional de Educação, é correto afirmar que? Então, ele vai te dar 3 assertivas e depois ele vai te dar qual das alternativas está correta. E ele afirma na assertiva 1. Foi aprovado em 2014. Opa, foi aprovado em 2014, está certo. Sim, o nosso Plano Nacional de Educação, que tem vigência decenal e, portanto, começou em 2014 e está encerrando agora no ano de 2024, ele foi aprovado no ano de 2014. Com base nessa certeza que eu tenho da assertiva número 1, as minhas alternativas eu já elimino. A B, eu já elimino a letra... não, só elimino a letra B. Só a letra B. As demais têm a alternativa 1. Vamos para 2. É constituído por 10 metas. Opa, 10 metas? Não, acabamos de ver. Em aula agora, não são 10 metas, são 20 metas. E 10 diretrizes. Está parcialmente correto, o que torna a questão errada. E agora eu vou eliminar a 2. 1 está certo, 2 está errado. Se 2 está errado, eu já elimino a letra C e já elimino a letra E. Restou para mim apenas agora a letra A, perdão, a letra C e a letra D. 3. Possui o prazo de vigência de 5 anos. 5 não,
10 anos, ele é decenal. Portanto, somente a 1 está correta. Letra A é o gabarito da questão 2. Apenas 1 está correta. Ele não é constituído por 10 metas, ele é constituído por 20 metas. E sim, ele possui 10 diretrizes e 265 estratégias, sendo a última acrescentada dia 19 de julho do ano passado, de 2023. E quando diz na assertiva 3, possui o prazo de vigência de 5 anos, está errado. Não é 5, é 10 anos. Questão 2, gabarito, letra A. Questão 3, o Plano Nacional de Educação estabelece 10 diretrizes, está correto, para melhorar a educação no período de sua vigência, que vai de 2014 a 2024. Entre essas diretrizes, consta a promoção do princípio da gestão democrática da educação pública, que pode ser definida como? Então, ele quer a definição do que é o princípio da gestão democrática da educação pública. Tudo isso que ele te disse foi para perguntar para você assim, candidato, responda para mim qual é a definição do princípio da gestão democrática da educação pública. E você tem que responder. Letra A, gestão centralizada na figura do diretor. Absurdo. Claro que não. Tem nada de centralização de gestão aqui na figura do diretor. Letra B, processo de gestão baseado na participação de todos os segmentos da comunidade escolar, até aqui está tudo certo, incluindo pais, também está ok, responsáveis e sociedade em geral. Letra B, com certeza é o gabarito da questão 3. Vamos olhar as demais. Letra C, processo de administração financeira de uma unidade de ensino. De uma unidade, não, de todas as unidades de ensino. Jamais de uma. Letra C não é o nosso gabarito, como já vimos, é a letra B. Vamos confirmar com a letra D. Democratização da administração pedagógica da escola. Tá tudo bonito. Delegando a definição de ações. Já comecei a não gostar. Educativas aos mais variados segmentos da comunidade escolar. Não delega, não define nada, não tem nada disso aqui não. É realmente o gabarito da letra B, questão 3, letra B. Processo de gestão baseado na participação de todos os segmentos da comunidade escolar, incluindo pais, responsáveis e sociedade em geral. Essa é a ideia do nosso Plano Nacional de Educação. Normativas educacionais, em sua grande maioria, se não a totalidade, visam uma amplitude. Na hora da sua prova, é isso que você deve lembrar. Falou de normativas educacionais, legislações educacionais, a ideia é ampla, a ideia é macro, a ideia é inclusão, a ideia é inserção, a ideia é inclusão social. Então, todos os componentes, todos os agentes da sociedade com participação no Plano Nacional de Educação também é uma das diretrizes do PNE. Pois bem, questão 4. As opções a seguir apresentam diretrizes do Plano Nacional de Educação, que é a lei nossa de número 13.005 do ano de 2014. E, de novo, ele quer a errada, a exceção de uma, e normalmente o examinador traz, conforme está aí para vocês na tela, ele traz a ideia de que essa exceção de uma deve ser destacada. Ele coloca em negrito, ele coloca em itálico e ele coloca em sublinhado. Observe, está em negrito, está em itálico e está sublinhado, que é para o candidato não falar depois que não viu a ideia de que ele quer a errada. Tudo que você tem que fazer é pegar a sua caneta e escrever acima da sua assertiva na sua prova. Errada. Ele quer a errada. E a errada, vamos encontrá-la agora. Letra A formação para o trabalho e para a cidadania. Opa, isso não é exceção, pelo contrário, isso é o que visa a nosso Plano Nacional de Educação. Letra B, valorização dos profissionais de educação. Sim, é a meta de número 19. Nós vimos ela aqui. Letra C, superação das desigualdades educacionais. Superação das desigualdades educacionais. Tá tudo certo. A ideia é superar toda a condição de desequilíbrio educacional nas escalas socioeconômicas da nossa sociedade brasileira. Também não é a nossa exceção. Letra D, construção de institutos federais de ensino. Não que esteja errado, mas não está no Plano Nacional de Educação, construção de institutos federais de ensino. Portanto, perguntando sobre o que é apresentado nas nossas diretrizes do PNE, se letra D está apresentado, não está.
Está errada? Não, não está errado. Nós devemos construir institutos federais mesmo, assim como devemos construir muitas outras instituições educacionais. Mas essa aqui, com certeza, é o nosso gabarito da questão de número 4, porque, de fato, a letra D está errada para essa questão de diretrizes. Vamos confirmar com a letra E. Erradicação do analfabetismo. Sim, nós vimos, é uma das nossas metas. Erradicar o analfabetismo absoluto. É uma meta do Plano Nacional. Portanto, questão 4, gabarito, letra D. Questão de número 5. Instância responsável por articular e coordenar as conferências de educação, promover articulação com as conferências regionais, estaduais e municipais. Falamos disso também em aula, já está tudo gravado. Se você não tem esse acesso, peça que eu vou te encaminhar o quanto antes o nosso Drive. E no Drive nós falamos acerca dessas coordenações de conferências da educação que vai visar promover a articulação com as conferências regionais, ou seja, temos uma conferência principal que vai articular com a regional, com a estadual e com a municipal, além de acompanhar o cumprimento das metas e a execução do Plano Nacional de Educação. O por trecho acima descreve a atribuição de qual ente? Vamos lá. Fórum Nacional de Educação, Conselho Nacional de Educação, Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Letra D, Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Letra E, Comissão de Educação e Cultura do Esporte do Senado Federal. Toda vez que falarmos sobre acompanhar o cumprimento das metas, é o FNE, é o Fórum Nacional de Educação. Gabarito da questão 5, letra A. Questão de número 6. O Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais, o Anísio Teixeira, né, que é o INEP, e é lá que você consegue acompanhar tudo relacionado ao PNE, publica estudos para aferir a educação que é a evolução do cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação, que é monitorada por várias instâncias. Assinale a opção que indica uma dessas instâncias. E ele já traz aí, já na letra C, o nosso gabarito, Fórum Nacional de Educação. Falou de acompanhamento, é o fórum. Tudo que está relacionado ao monitoramento é o fórum. A questão de número 5 com a questão de número 6 só muda o enunciado, mas a resposta é a mesma, é o Fórum Nacional de Educação. Questão de número 7. As opções a seguir apresentam diretrizes do Plano Nacional de Educação, à exceção de uma. De novo, ele quer a errada. Então, qual é a errada sobre as diretrizes do PNE? Letra A, erradicação do analfabetismo? Não, essa não é a exceção. Isso é uma meta do PNE, portanto, não é errado, é certo, não é o nosso gabarito. Letra B, melhoria da qualidade da educação? Não é o nosso gabarito. O PNE visa melhorar a qualidade da educação. Letra C, valorização dos profissionais da educação? Sim, é a meta de número 17. Temos que valorizar os profissionais da nossa educação. Letra D, superação das desigualdades educacionais? Sim, é a nossa meta. A meta do PNE, superar as desigualdades educacionais. E letra E, com certeza é o nosso gabarito, porque só resta ela, universalização do acesso ao ensino superior. Preste bastante atenção nessa dica que eu vou dar para vocês. O ensino fundamental, o ensino médio, ele é obrigatório. E a pré-escola, ela é obrigatória. 4 e 5 anos de idade, obrigatório. A ideia é universalizar. Toda vez que você lembrar de uma faixa etária da educação básica alinhada ao PNE, lembre-se, é obrigatório? Sim, professor. Então, a palavra é universalização. Falou de PNE no que diz respeito à parte constante, à área obrigatória. Então, vamos lá. Pré-escola é qual a idade? Qual é a faixa etária? Não é 4 e 5 anos? É obrigatório, professor. Se é obrigatório, a palavra é universalização. Ensino fundamental não vai dos 6 aos 14 anos? Falou dos 6 aos 14. Nós estamos falando de uma das etapas obrigatórias da educação que compõe o ensino fundamental. Se falamos disso, o ensino fundamental é obrigatório, portanto, assim sendo, ele também torna-se a ideia de que é universalização. Ensino médio, que vai dos 15 aos 17 anos, é obrigatório? É obrigatório. Portanto, também compõe a parte da universalização. Só que nós chegamos aqui, ó, na letra E dessa questão e fala ensino superior. E não,
A ideia no ensino superior é ampliar e não universalizar. Professor, tem mais alguma que a ideia é ampliar? Sim, a creche. A creche, a ideia também é ampliar. Então, falou de ampliar, nós estamos fora da parte obrigatória da educação básica. Fora da parte da educação, melhor dizendo. A creche e o ensino superior não compõem a fase obrigatória da educação brasileira. Portanto, as ideias lá é ampliação e não universalização. Universalizar é para a pré-escola, para o ensino fundamental e para o ensino médio. Dica valiosíssima para a sua prova. Se você anotar, você não vai errar essas palavras universalização e ampliação. Palavras que eu lembro para vocês, trazendo aqui tem inclusive uma dica de português. O sufixo são aí, no caso, torna isso um substantivo. Então, universalização é substantivo. Ampliação é substantivo, é a ampliação, é a universalização. Portanto, coube o artigo a, se torna substantivo. Substantivos que tratam da educação brasileira. Tanto a parte obrigatória da pré-escola, do ensino fundamental e do médio, a ideia é universalizar. A letra E fala em ensino superior. Portanto, repito, gabarito dessa questão é a letra E. Próxima questão. Com relação aos objetivos e às competências do Plano Nacional de Educação, assinale V para verdadeiros e F para falsos. O PNE organiza e regulamenta a estrutura e o funcionamento do sistema educacional público e privado de seus profissionais. Tudo bonito, a não ser a palavra privado. Então, portanto, a primeira é falso. Se ela é falsa, eu elimino a letra C e eu elimino a letra D. Fico com a letra A, com a letra B e com a letra E. A, B e E. A segunda assertiva. O PNE estabelece um conjunto de metas para todos os níveis, modalidades e etapas educacionais. Isso é verdadeiro. Se é verdadeiro na segunda opção, e eu tenho só a questão B, a questão A, B e E, eu já elimino a E. Fico apenas com a questão A e com a questão B. Resta saber se a última assertiva é falsa ou verdadeira. Observe que a letra A, antes de eu ir para a assertiva, a letra A e a letra B traz, conforme nós estamos acompanhando até aqui, ó, falso na primeira, verdadeiro na segunda. Realmente conclui o nosso raciocínio na hora da prova, gerando aí uma espécie de prova dos 9, te dando aí uma segurança para você caminhar para a última assertiva. Só que você precisa ser muito preciso, já que a letra A e a letra B, nas duas primeiras, elas são idênticas. Vamos para a última. O Plano Nacional de Educação traça caminhos para enfrentar os grandes desafios do sistema da educação, com falta de vagas e desigualdade do ensino, ou melhor, no ensino. Isso está verdadeiro. Portanto, o gabarito dessa questão, letra B. Não é falso, é verdadeiro. O Plano Nacional de Educação, na verdade, aquilo que é o escopo principal dele é realmente a ideia de traçar caminhos para enfrentar esses grandes desafios do sistema educacional brasileiro, já que estamos falando de um país continental, com uma multidiversidade de culturas, de regiões, de condições geográficas, socioeconômicas, e é claro que nós precisamos traçar caminhos para enfrentar esses grandes desafios. Isso é verdadeiro. Portanto, gabarito dessa questão, letra B. Falso, verdadeiro e verdadeiro. Próxima questão. Considerando as determinações do Plano Nacional de Educação, aprovado em 25 de junho de 2014, é correto afirmar que essa iniciativa... Então, vamos falar agora das determinações do Plano Nacional. Quem é meu aluno já sabe que eu falo muito sobre as palavras excludentes. Quando eu chego numa questão como essa, pego a letra A e olho a palavra descumpre, eu já fico com 99,9% que isso aqui está errado. Porque descumpre é uma palavra excludente. Isso nós estamos falando de uma ideia de um plano que visa a melhoria da qualidade, da ampliação e da universalização da educação brasileira. Como pode uma palavra descumpre a proposta da revisão? Já não é o nosso gabarito. Não é a letra A. Letra B. Cumpre a proposta de manutenção. De manutenção, não. Não é manutenção. Nós não queremos manter o antigo plano municipal. E não é o municipal. Não tem nada de municipal.
PNE não é PME, não é do seu município, não é do meu município. É o Plano Nacional, não é a letra B. Letra C, ignora, de novo uma palavra excludente, a proposta de revisão e adequação do Plano Municipal de Educação. Está errado. Não é isso. Não é nada disso. Não tem nada de ignorar. Ainda não achamos a nossa resposta. Letra D. Cumpre a proposta de revisão e adequação do Plano Municipal de Educação. Opa, tá tudo certo até aqui. Mas extrapola? Não, extrapola não tem nada de extrapolar. O prazo estipulado do documento nacional? Não tem nada disso, está errado. Letra E. Cumpre a proposta de revisão? Sim, realmente é revisar. E a adequação do Plano Municipal de Educação, tudo certo. Considerando o prazo estipulado pelo documento nacional. Sim, vai considerar esse prazo. O que ele trouxe aqui de informação para nós? Que o PNE, que é o Plano Municipal de Educação, ele tem que se adequar à realidade do Plano Nacional, inclusive para a estipulação e o cumprimento do prazo que tem lá no nosso documento nacional. Gabarito dessa questão, letra E. Fácil essa, muito tranquila. Por que é muito fácil, professor? Porque as outras assertivas ele trouxe palavras excludentes. Olha, descumpre. Olha só, ele trouxe a ideia de manutenção, não tem nada disso. Na letra C, ignora, não tem nada de ignorar. E na letra D, ele trouxe extrapola, tudo palavras excludentes. Portanto, o gabarito é letra E. Eu não saberia a resposta, não tem problema. Se você entendesse um pouco de língua portuguesa, você acharia essa resposta. Se você soubesse que a ideia do PNE é uma ideia ampla, a educação, ela é uma ideia ampla, ela é uma ideia macro. Você acertaria essa questão sem saber a resposta. Só pela língua portuguesa, tirando as palavras excludentes, você encontraria facilmente o gabarito. Próxima questão. Com relação às estratégias para atingir a meta 1 do Plano Nacional de Educação, referente à universalização da educação infantil, assinar as alternativas a seguir. Então, agora, ele quer falar da meta 1, lá do Plano Nacional de Educação, que vai tratar da nossa educação infantil. A assertiva 1 diz: estabelece normas, procedimentos e prazos para definição de mecanismos de consulta pública da demanda das famílias por creche. Parece-me que está certo, não tem nada de errado, não consigo ver algum erro nessa assertiva. 2. Promove a formação inicial e continuada dos professores para progressivamente ter formação superior. Vimos isso como meta agora no comecinho da nossa aula. Está certo. 3. Fortalece o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência das crianças exclusivamente, palavra excludente, exclusivamente daquelas beneficiadas em programas de transferência de renda? Não. Isso sim deve acontecer, mas não numa ideia exclusiva. Não é essa a ideia. Realmente a letra 3, a assertiva 3 está errada. E aí eu vou agora para procurar qual que vai dizer que a 1 e a 2 está correta. Somente 1 não é a letra A, somente 2 não é a letra B, somente 3 não é a letra C e a letra D é o nosso gabarito. Se somente as afirmativas 1 e 2 estiverem corretas. Gabarito dessa questão, letra D de dado. Tá aí o gabarito para você que depois queira acompanhar todo o nosso gabarito. Tá aí, letra D, como nós vimos na última questão. Letra D, portanto, confere aqui no nosso gabarito. Eu quero agradecer a você que esteve comigo aqui nessa última etapa do nosso Plano Nacional de Educação. Em nosso próximo encontro, trataremos de outra normativa educacional. E ele será na segunda-feira, às 20 horas, e eu espero você. A todos que estiveram presentes em sala, online ou assistirão gravado, muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo encontro. Até lá!